Boa noite a todos. É com alegria que estamos mais uma vez reunidos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o tema que nós trataremos é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas antes, nós vamos fechar os nossos olhos e rogar a Deus que envolva todos nós e que nós possamos, como filhos e pais, mães, agradecer a Deus pela oportunidade da família e que as lições desta noite possa trazer luz para o nosso ambiente familiar e para as nossas vidas. Que assim seja. Então, o tema, a ingratidão, ele é uma orientação do Santo Agostinho. Está lá no capítulo 14, no item 9. E o Santo Agostinho, então, ele vai iniciar esse item falando que a ingratidão, ela é fruto do egoísmo e que ela, para os corações mais sinceros e virtuosos, traz revolta. Mas a revolta maior é aquela ingratidão advinda dos filhos em relação aos pais. Então ele vai trazer a luz do Espiritismo para que a gente possa entender essa problemática dos corações humanos. E ele diz assim, ele nos relembra que o espírito quando desencarna, a pessoa quando desencarna vai para o plano espiritual, ela leva consigo então todas as suas conquistas morais, as suas virtudes, mas também aquelas mazelas que ele angariou e alimentou durante toda a sua vida. Muitas vezes leva ódio, rancores, até mesmo desejos de vingança. E lá no plano espiritual, ele tem a oportunidade então de se aperfeiçoar, ou ele se acomoda, né? Ou ele fica estagnado nesses próprios sentimentos de mazelas, nesses próprios rancores, nesses próprios ódios que ele traz consigo e ele ainda alimenta mesmo no plano espiritual. Passado-se então algum tempo, com a instrução dos espíritos benfeitores que sempre está buscando inspirar a todos os desencarnados, assim como nós encarnados também, ele se coloca então em pensamentos, se coloca pensativo sobre a sua vida, sobre a sua encarnação. E ele percebe que através das suas paixões, através desse alimento do ódio, do rancor que ele mesmo consumiu, sua vida e seu coração, ele se perdeu. E aí ele deseja, então, mudanças. Assim como todos nós, quando estamos cansados do erro, desejamos mudanças, desejamos transformações. Ele busca, então, inspirado pelos esses espíritos beneméritos, a orientação divina. Roga ao Pai que o auxilie, que abra seus pensamentos e seus sentimentos. Então ele percebe que é somente através da caridade, aquela advinda do perdão para com aqueles que lhe ofenderam, para com aqueles que lhe agrediram, que ele vai conquistar a paz, que ele vai conquistar a harmonia que não vive dentro dele. E aí, diz Santo Agostinho, num esforço enorme, num esforço inaudito, ele coloca o seu olhar sobre essas pessoas que um dia lhe fizeram mal. E quando ele faz isso, quando ele entra em contato com essas pessoas ou relembra dessas pessoas, novamente aqueles conflitos íntimos, aquela agressividade, o ódio toma conta. E aí é nesse momento que das boas resoluções que ele aprendeu no plano espiritual com os bons espíritos e através desses sentimentos que ainda estão arraizados no seu coração, na sua alma, ele então entra em contradições, muitas vezes vacila. Mas quando predomina essas boas resoluções, ele então roga novamente a Deus que lhe dê a oportunidade de reencarnar. E onde ele vai reencarnar? Justamente no seio familiar. Onde está vivendo essas pessoas que um dia lhe fizeram mal? Ou vice-versa. Porque ali muitas vezes os pais são os algozes, mas também muitas vezes são os filhos. Então a família é uma oportunidade de reencontro,
de reencontro de almas afins, de almas queridas, amigas, mas também um reencontro de almas que têm compromisso, comprometimento, de almas que são antipáticas, porque em determinados momentos das vidas anteriores, um fez mal ao outro e vice-versa. E aí, diz Santo Agostinho, como será a conduta desse espírito? Porque uma das maiores provações, diz ele mesmo, é a vivência, a convivência entre pessoas que nós odiamos, mesmo sem saber, né? Mesmo com o véu do esquecimento. É uma prova muito difícil, porque ele pode ali, através dos seus instintos, sucumbir, seja ele pai, mãe, seja ele filho, ele pode sucumbir. Se aquelas tendências más for predominante. Mas, novamente, se ele deixar predominar as boas resoluções que ele tomou antes de reencarnar, porque ele traz consigo isso no seu íntimo, se ele decidir que essas boas resoluções vão predominar, ele vai ter sucesso, né? Ele vai conviver e conquistar, então, ali entre esses entes, essas pessoas que o recebem, a amizade, né? Vai iniciar um processo de cura, de reencontro, de restabelecimento com essas pessoas que um dia lhe fizeram mal ou vice-versa. Mas, se ele sucumbir, se ele deixar essas más inclinações, essas más resoluções tomarem conta, então ele sucumbe. E ali nós teremos e nós entenderemos os conflitos familiares, que não têm explicação na vida presente. Não tem explicação, os pais são pais bons, são pais amorosos, mas ali nós temos conflitos, ou vice-versa, os pais são conflituosos, são problemáticos, a relação familiar é cheia de dramas, cheia de problemas, cheia de conflitos. Somente as reencarnações, somente as vidas sucessivas podem explicar esse fenômeno contraditório que ocorrendo ali na família. E aí Santo Agostinho, então, ele vai nos orientar. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço, do plano espiritual para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres como pais, e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. E aí nós vamos lembrar de Jesus, quando diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Porque a palavra que vem de Deus são as boas resoluções, são aquela força moral, aquele conhecimento que vai nos dar ferramentas de lutar contra as diversidades, as vicissitudes, os problemas advindos das relações humanas. E ele continua: é essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. E aí a gente busca Emmanuel, em Perguntas e Respostas, que está relacionada a pais e filhos, ele vem nos orientar de que é necessário que os pais conversem com os filhos, mas uma conversa cordial, harmoniosa, num clima de pacificação doméstica, dentro da própria casa, e nunca adiar essas conversações. Então, aconteceu um problema, vamos conversar com os nossos filhos, vamos explicar, orientar, trazer a palavra de Deus, trazer a palavra de Jesus, os ensinamentos que Jesus e a doutrina espírita, nós que somos espíritas, pode oferecer àquela criança. E não deixar para um tempo em que ocorra um desastre sentimental, em que aquela criança ou aquele jovem não saiba lidar com os acontecimentos da vida, com o que o mundo vai oferecer para ele, com as decepções, as frustrações que o mundo possa oferecer, ou mesmo ali, entre a própria família,
né, as dificuldades entre a própria família. Frequentemente, diz Emmanuel, os pais não se sentam com os filhos para um entendimento afável, para uma conversação mais doce, para que o intercâmbio da amizade se processe, para que o amor realize a sua obra divina nos corações. Essa conversa ela tem que ser diária, né? Nós não podemos deixar para depois aquilo que deveríamos fazer de imediato para com os nossos filhos. E Santo Agostinho continua no Evangelho, nos orientando a não recusar aquela criança que no berço nos repele. Repele a mãe, repele o pai, ou aquele filho que um dia se colocou, então, com ingratidão para conosco. Porque não foi o acaso que o colocou ali entre nós. Foi as oportunidades que Deus nos oferece de reconciliação. Então, ele faz a gente pensar, os pais pensarem, que naquele momento ali conflituoso, olhando para o seu filho, vendo aquela ingratidão, da gente se perguntar, um ou outro foi o errado, um ou outro sofreu muito, um ou outro tem que perdoar, um ou outro tem que expiar. E qual de nós foi aquele que foi a vítima ou o algoz? Isso não importa. O que importa é o que nós vamos fazer para oferecer aquele filho como uma oportunidade de reconciliação. Então, todo o empenho que nós fizermos, ele é meritório, ele vale a pena. Nós devemos então proceder, porque a criança continua ele. Desde o berço manifesta sinais. Manifesta sinais de sua índole, se são boas ou más. E a gente precisa espreitar, precisa observar como pais todos os sinais que essa criança está nos oferecendo, que esse jovem está nos oferecendo, que o adolescente ou mesmo o adulto está nos oferecendo, mas principalmente a criança. Porque a criança, ela é moldável ainda, né? E nós podemos oferecer. E nesse momento, quando identificarmos então esses germes dos vícios, que a gente possa se dedicar a combatê-los, mas com amor, com fraternidade, com caridade, sem violência, sem brutalidade, né? Respeitando aquele ente querido que Deus nos colocou na nossa responsabilidade, para que esses vícios não criem raízes profundas. Porque se criarem raízes profundas, porque já existem dentro daquele ser, pode ser difícil uma mudança, pode ser difícil novas resoluções. Então, assim como o bom jardineiro, diz ele, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. E aí a gente pode pensar assim, nossa, que tarefa difícil. Como é difícil ser pai, ser mãe, como é difícil saber lidar com as situações, orientar aquela criança. Não conhecemos, não sabemos nem se ela é de vidas passadas nossos amigos ou os nossos inimigos, né? Mas o importante é oferecer todo o amor possível. E aí ele relembra, para que a gente não esmoreça, para que a gente não desanime, que Deus não deixa nenhum dos seus filhos uma prova que é superior à vossa capacidade. Jamais as nossas provações são para que a gente sucumba, mas ao contrário, para que a gente vença. Então, as provações que são colocadas para nós, ou que a gente mesmo escolhe, elas passam então por um processo de avaliação das nossas condições, se nós temos condições de vencer. Se nós temos condições de vencer, sim, então é aceita pela espiritualidade benemérita, por Deus, que passemos por essas provações. E então precisamos confiar, ter fé. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre a fé divina e a fé humana. Acreditar realmente que Deus, que Jesus não coloca um fardo maior do que a nossa capacidade.
Acreditar que Deus está junto conosco constantemente. Basta que a gente o busque, basta que a gente procure o seu auxílio, através dos recursos que nós conhecemos, a oração, a meditação, o Evangelho no lar, que a gente esteja com o nosso pensamento ligado no Pai, para buscar o fortalecimento para vencer as provas difíceis. E aí ele continua dizendo que nós temos que ter fé em nós, acreditar em nós, que nós podemos realizar aquela tarefa. Por mais difícil que pareça, temos condições e capacidade disso. E ele continua assim, que o espírito, quando ele está arrependido verdadeiramente, quando ele deseja verdadeiramente a mudança, ele pede as suas provas. E nesse momento, ele está tão inspirado, tão esperançoso de que vai conseguir. E realmente, quando ele deseja a mudança, quando pela sua vontade ele deseja fazer algo pelo seu bem e o bem do próximo, ele consegue passar por todas as dificuldades, por todas as vicissitudes e a aprovação da vida. E aí nós trouxemos então só para finalizar, no livro Libertação, Matilde, que é um espírito nobre, que é um espírito mais evoluído, ela, que recupera Gregório, ela vai reencarnar logo no final do livro, e ela então se coloca em contato com a sua filha de outra encarnação, Margarida. E ela vai ter então uma conversa com Margarida, porque ela reencarnará como filha de Margarida. E aí ela vai pedir, tudo bem que aqui nós temos um espírito mais evoluído, mas fico imaginando que os nossos filhos, nós também temos a oportunidade de ter esse contato antes da reencarnação. E ela vai pedir para Margarida o seguinte: filha, espero que não desconheças a santidade do ministério maternal. Aqui ela está falando para uma mãe, mas serve para o pai também. Na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Não me receba nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura que se expande e boa consciência. Auxilia-me a conquistar o equilíbrio nas primeiras horas, a fim de atender aos imperativos celestiais eternos. Logo que me sintas nos braços, não me relegues à garridice e à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância da defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão de Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo, para que eu seja útil no momento oportuno. A conversa é longa, nós pegamos alguns trechinhos para que a gente possa perceber o quanto é importante o trabalho dos pais em relação aos filhos. E se nós temos aí então, se nós somos filhos e temos ainda a oportunidade de ter nossos pais juntos conosco, mesmo que esses pais às vezes sejam conflituosos, difíceis de lidar, vamos rogar a Deus que os abençoe. Vamos, através da prece, buscar
a paciência, o entendimento, que a gente possa oferecer para esses pais, mesmo que em momentos oportunos no passado eles não ofereceram o mesmo para nós, mas que a gente possa oferecer para eles o amor, a gratidão. Porque diferente da ingratidão, nós podemos ver os valores desses pais, que ofereceram para nós a vida, a oportunidade da reencarnação. Que nós sejamos gratos por todos os seus feitos e não lembrarmos das coisas ruins, mas das coisas boas que eles ofereceram no seu tempo. E se nós somos pais, que a gente possa também, através da oração, buscar o auxílio divino para proteger, amparar e aproximar esse Filho de Deus. Que essa é a nossa tarefa como pais. Não vamos esquecer que estamos todos com auxílio, que somos todos auxiliados não por um Espírito, que é o Espírito protetor, mas por Deus, por Jesus e por toda a nossa família espiritual, que quer ver o sucesso não só de um, mas de toda a família. Que Deus possa nos amparar, que Deus possa nos socorrer e que a gente possa lembrar da doutrina espírita, de Jesus e dos ensinamentos que Ele nos traz para a boa convivência e um bom relacionamento. Então nós vamos fazer a prece final, agradecendo a oportunidade desses conselhos de Santo Agostinho, que nós possamos, em família, buscar sempre o bom entendimento, o bom ânimo, a alegria permanente, o Evangelho no lar que pacifica o ambiente e protege a todos nós. Que Deus ampare a nossa família e a cada ente querido que convive conosco e que nós nos relacionamos. Que Deus ampare a toda essa humanidade nesta pandemia e que socorra aqueles que necessitam, que estão precisando de auxílio espiritual. Que tenhamos então uma excelente semana e que assim seja. E relembrando da máscara, não vamos nos esquecer de colocar a máscara, de usar álcool gel, de nos proteger contra o coronavírus, não só para nós, mas também para o nosso próximo, porque estaremos auxiliando a todos na família universal, porque o mundo é a família, é uma família também, e um precisa auxiliar o outro. Que utilizemos a máscara. Muito obrigada.